Oi, pessoal! Hoje tivemos um caso interessante numa audiência trabalhista. A tese da empresa era de que o empregado ele exercia um cargo de supervisor. Nesse sentido, ele não tinha controle de ponto. Pelo artigo 62 da CLT, aqueles que figuram como gerente, que tem poder de gestão dentro de uma empresa, eles não estão subordinados ao controle de ponto e ao controle de jornada, horas extras e etc. No caso, a tese da reclamante era exatamente o contrário, em que pese estivesse o nome de supervisor no seu holerite, o fato é que ele trabalhava como se fosse um outro trabalhador comum, um encarregado. Então ele tinha metas para cumprir, tinha jornada para cumprir, obedecia ordens, não tinha poder de gestão, não admitia funcionário, não demitia funcionário, não tinha essa gerência do artigo 62 da CLT. Então, além dele receber 40% no acréscimo do seu salário em razão dessa função de gerente, e aí sim trabalhar sem o controle de jornada, é preciso que o empregador de fato dê autonomia de gerente. Caso contrário, numa reclamação trabalhista, é possível pedir a nulidade desse artigo 62 da CLT, deste cargo de gerência. E aí, pela primazia da realidade, o juiz vai constatar, de acordo com as provas produzidas nos autos, principalmente com as testemunhas ouvidas, se aquele trabalhador ele era sim considerado um gerente e tinha autonomia de gerente, ou se ele era um mero empregado e a empresa só coloca o plus de 40% para não ter o controle de jornada e aí não pagar horas extras, não pagar o trabalho em domingos e feriados. É um caso bem interessante e é importante que vocês fiquem ligados. Logo, logo teremos mais dicas. Vem com a gente! Oi, pessoal! Hoje tivemos um caso interessante numa audiência trabalhista. A tese da empresa era de que o empregado ele exercia um cargo de supervisor. Nesse sentido, ele não tinha controle de ponto. Pelo artigo 62 da CLT, aqueles que figuram como gerente, que tem poder de gestão dentro de uma empresa, eles não estão subordinados ao controle de ponto e ao controle de jornada, horas extras e etc. No caso, a tese da reclamante era exatamente o contrário, em que pese estivesse o nome de supervisor no seu holerite, o fato é que ele trabalhava como se fosse um outro trabalhador comum, um encarregado. Então ele tinha metas para cumprir, tinha jornada para cumprir, obedecia ordens, não tinha poder de gestão, não admitia funcionário, não demitia funcionário, não tinha essa gerência do artigo 62 da CLT. Então, além dele receber 40% no acréscimo do seu salário em razão dessa função de gerente, e aí sim trabalhar sem o controle de jornada, é preciso que o empregador de fato dê autonomia de gerente. Caso contrário, numa reclamação trabalhista, é possível pedir a nulidade desse artigo 62 da CLT, deste cargo de gerência. E aí, pela primazia da realidade, o juiz vai constatar, de acordo com as provas produzidas nos autos, principalmente com as testemunhas ouvidas, se aquele trabalhador ele era sim considerado um gerente e tinha autonomia de gerente, ou se ele era um mero empregado e a empresa só coloca o plus de 40% para não ter o controle de jornada e aí não pagar horas extras, não pagar o trabalho em domingos e feriados. É um caso bem interessante e é importante que vocês fiquem ligados. Logo, logo teremos mais dicas. Vem com a gente!